Meu nome é Pavel e de manhã, quando a água explodiu como uma fonte do velho torneira da cozinha, eu estava diante da pia, segurando uma chave inglesa, enquanto minha sogra me olhava como se eu fosse um engenheiro de usina nuclear. Ela disse quase alegre, mas com um brilho teimoso nos olhos. Mostra do que você é capaz. E eu, claro, decidi mostrar. Os segundos se esticaram longos, como os ponteiros do despertador que ainda pendia acima do fogão desde a época em que ali cheirava a tortas e leite fresco. Girei a porca, tentei apertar a vedação, verifiquei a mangueira flexível. Tudo corria bem até que, confiante, toquei a velha válvula no cano. Ela estalou como gelo fino sob a bota, e no mesmo instante a água jorrou direto no teto. Filetes correram pelas paredes. Minha sogra deu um grito, pegou uma toalha e correu para me ajudar. Pensei que agora eu realmente ia mostrar do que era capaz, mas não do jeito que queria. Tudo ficou íntimo demais, mais próximo do que era permitido, mais perigoso do que parecia, e então aconteceu o que virou nosso dia, e não só o dia. Para me entender, é preciso conhecer a simples ordem da minha manhã. Eu moro com minha esposa Lena numa cidadezinha no norte, onde as janelas já acendem luz amarela antes das 5, e no verão, ao amanhecer, dá para ouvir o vizinho varrendo o asfalto no quintal ao lado. Acordo antes do despertador. É mais fácil assim. Fico de olho para o café não transbordar. Coloco a caneca na borda da mesa que balança um pouco, porque uma perna está escorada por uma tábua velha. Eu gosto disso. É nas pequenas coisas que a casa vive. Quando Lena viaja a trabalho, ela é médica, às vezes a chamam por alguns dias para a clínica regional. Eu cuido do apartamento da sogra. Galina Petrovna é mulher de fala leve e decisão firme. Na cozinha dela, tudo respira ordem. A toalha dobrada como páginas novas de livro, as colheres alinhadas por tamanho e no parapeito da janela uma gerânio que floresce, não pior que bandeiras em desfile. Chego cedo, abro a porta em silêncio e primeiro escuto o apito fino da chaleira, como um pássaro na janela. Depois vem o cheiro de café. Não aquele da moda, mas o comum, caseiro, com amargor familiar. Tomamos em silêncio, é o nosso costume. Primeiro um gole, depois as palavras. Com a sogra eu tenho uma relação simples e quente. Ela gosta de falar sobre coisas que se consertam com as próprias mãos, pregar uma ripa, rebocar a esquadria da janela, consertar uma torneira. Para ela é importante que tudo na casa funcione. Às vezes ela lembra do marido, homem sólido como parede de tijolo. Eu escuto e aceno, porque em cada palavra há orgulho e saudade ao mesmo tempo. Galina Petrovna tem seus hábitos. Sorri quando o sol bate na mesa, ajeita o avental se sente que a conversa pode ir longe demais, e sempre me recebe com palavras alongadas, como se colocasse no pires não só açúcar, mas também atenção. Aquele dia começou como sempre, só que a torneira pingava de novo. Ping, ping. E na minha cabeça os pensamentos caíam no mesmo ritmo das gotas. Comprar uma nova vedação, olhar a mangueira embaixo da pia, de quebra pendurar a prateleira. Ela pediu para eu dar uma olhada rápida, disse que era só um pequeno vazamento e sorriu de um jeito que dava vontade de terminar tudo antes do almoço. Peguei as chaves e as luvas na bolsa e ela colocou mais uma colherada de café, forte como promessa, áspero como leve reprovação. Eu ainda não sabia que hoje ela diria aquela frase e que minhas mãos, acostumadas com parafusos e porcas, seriam necessárias não só para o cano. Entrei debaixo da pia, toquei o cano, frio, áspero, velho. No começo, tudo correu liso. Afrouxei a conexão, tirei a vedação gasta, mostrei para a Galina Petrovna que estava na hora de trocar. Ela assentiu, apertou os lábios e disse que já imaginava. É por causa dessa água com calcário que tudo se desfaz. Eu sorri. Nas nossas conversas, quase sempre os dois têm razão ao mesmo tempo. Depois percebi que a torneira em si estava cansada. O corpo manchado, a alavanca com folga. Disse que, para ser honesto, o ideal era trocar a torneira inteira. Ela cruzou os braços e perguntou: Não é um pouco radical demais? Seu pai, disse ela, se contentaria com a vedação, sem medo. Balancei a cabeça e expliquei o que acontece quando se economiza em algo que já deu o que tinha que dar. Ela suspirou e, como quem brinca, jogou: Se você é tão habilidoso, por que a mesa ainda balança? Entendi para onde ia a conversa. Nós dois somos teimosos. Quis provar que eu podia. Disse que arrumaria a mesa e trocaria a torneira por uma nova, para não precisar mexer nela pelos próximos 5 anos.
Ela estreitou os olhos e falou exatamente daquele jeito que falam pessoas que guardam ao mesmo tempo dúvida e esperança. Mostra do que você é capaz, e eu juro, naquela frase ouvi não só desafio, mas também um pedido de tranquilidade. Há que dão as coisas confiáveis. Girei a válvula de fechamento do cano. Ela não obedecia como um velho que tentam levantar da cadeira. Apliquei um pouco mais de força e, no mesmo instante, a manivela girou com um rangido ruim. Pensei, o principal é não arrancar a rosca, mas já era tarde. Algo estalou sob meus dedos. Logo em seguida, o cano se comportou como cavalo ferido. Deu um coice e soltou um jato para cima. A água bateu no teto e se espalhou por todo o mundo da cozinha, pelas paredes, pelo vidro do relógio, pelos azulejos, pelas minhas mangas. Minha sogra correu para mim, tapando o jato com a toalha, como se fosse possível domar a água com pano. Gritei para ela segurar firme, enquanto eu corria para o registro no corredor. Escorreguei tanto que quase abri as pernas no chão. Ela se assustou. Vi nos olhos dela. Quando levantei, disse mais para mim mesmo do que para ela. Nada. Agora fechamos. Mas a chave não encaixava. A água chicoteava como o vento de inverno por fresta. Em algum momento ficamos próximos demais. A toalha encharcou e pesou. Ela esticou o braço para pegar outra. Eu segurei a mangueira para direcionar o jato para baixo. Nossas mãos se tocaram. Senti os dedos dela secos de sabão, mas quentes como chaleira que acabaram de tirar do fogo. Aquele toque durou segundos, mas continha muita coisa. Constrangimento, confiança. Ela desviou o olhar como se fugisse de luz forte, mas não recuou. E eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Trocar a torneira, secar o chão, dizer algo que devolvesse nosso bom e tranquilo costume. Consegui chegar ao registro. A válvula teimosa cedeu. Só na terceira puxada. A água silenciou, como o apito da chaleira quando a tiram do fogão. Na cozinha ficaram só respingos, manchas nas paredes e um silêncio ensurdecedor. Ficamos frente a frente, encharcados como depois de chuva, e por isso parecíamos mais jovens. Ela disse baixinho que não devia ter me provocado, e acrescentou que a culpa era toda dela. Eu retruquei. A culpa é minha. Depois tudo ficou muito pessoal. Não nas palavras, mas no olhar dela, como se visse não apenas o genro, mas um homem cujas mãos acabaram de segurar a casa inteira para não desabar. Notei como tremeram seus lábios, como ela ajeitou uma mecha molhada que grudava na bochecha. Disse que estava com muito frio e pediu para eu pegar aquele chale verde de lã que estava na cadeira. Joguei o chale sobre os ombros dela e senti o calor dos ombros dela atravessar o tecido molhado até meus dedos. Afastei a mão rápido e disse que precisávamos arrumar tudo. Ela assentiu. Nós dois sabíamos que o que aconteceu não podia ser chamado nem de erro nem de façanha. Era algo de uma região que a gente evita olhar. Mas olhar mais cedo ou mais tarde vai ter que ser. Começamos a secar o chão. Ela se movia rápido, como dona de casa que não tem tempo para palavras sobrando. Eu ajudava como podia. Quando a água principal já estava nos panos e no balde, sentamos nos bancos para respirar. Por um segundo, a cozinha pareceu mais larga, sem o sussurro agressivo da água. Dava para ouvir o tic-tac do relógio e a risada de uma criança no apartamento vizinho. Ela respirou fundo, como quem tira uma pedra do peito. Eu disse que tinha caído no desafio à toa, que devia ter ido primeiro ao porão, fechado a tubulação principal, trocado a torneira com calma. Ela respondeu que falou aquela frase como brincadeira, mas na verdade porque fazia muito tempo que não via mãos confiáveis perto dela, e logo se envergonhou. Pediu para eu não levar a sério. Assenti. Nós dois entendíamos do que se tratava, mesmo sem dizer em voz alta. Peguei o kit de primeiros socorros. Ao escorregar, eu havia ralado o dedo. Galina Petrovna insistiu em limpar. Fez tudo devagar, com cuidado, como se amarrasse cadarços de sapato de criança em mim. Eu sentia o cheiro de iodo, ouvia a respiração calma dela, via o canto da boca tremer levemente do susto passado. Ela disse que não queria me ofender comparando com o marido, que era coisa dela medir tudo pelo passado. Respondi que o passado é como cano velho, guarda calor, mas às vezes precisa de uma nova luva, senão estoura na hora mais imprevisível. Ela sorriu aquele sorriso dela, que tem luz e sabedoria ao mesmo tempo. Propus não remendar, mas refazer tudo. Comprar torneira nova, trocar vedações, substituir a válvula do registro enquanto ainda havia tempo e força. Ela ficou muito tempo calada, depois disse que tinha medo de mexer na casa, que parecia que ainda aguentava, mas se mexesse tudo desmoronaria. Eu disse que desmoronaria não por mexer, mas por já fazer tempo que precisava mexer. E de repente ela confessou. Depois da morte do marido, qualquer movimento na casa parecia traição a quem construiu aquilo. Escutei enquanto a chaleira começava a apitar de novo. Entendi que hoje não era só a torneira que precisava mudar. Fui à loja, comprei um bom misturador, mangueiras novas, válvulas modernas.
Voltei e ela já tinha preparado comida simples, caseira: batata, repolho refogado, salada de cenoura fresca. Disse que o marido adorava tudo isso. Entendi que para ela a comida era jeito de manter a casa em equilíbrio. Comemos em silêncio. Depois de um silêncio daqueles, palavras não são necessárias. São como sal. Está lá, mas não precisa aparecer. Depois começou outro trabalho, cuidadoso, atento. Eu trocava peças, ela me passava ferramentas. Falávamos pouco, mas escutávamos um ao outro por inteiro. Eu explicava como segurar a lanterna para a sombra não cair na rosca. Ela ensinava como colocar o pano para não riscar a pia. Voltou à simplicidade costumeira dos nossos movimentos, e ainda assim ficou entre nós um fio fininho daquele instante em que a água subiu ao teto, e nós, colados, tentávamos segurá-la juntos. Aquele fio não atrapalhava, mas lembrava que somos pessoas, não máquinas. Ao entardecer, a torneira estava no lugar, firme como sentinela. Abri a água devagar, sem solavancos. O filete saiu reto, como se respirasse com calma. Minha sogra suspirou e disse que agora dava para viver tranquila. Respondi que sim, mas ainda faltava uma coisa, aquela válvula velha no corredor, que quase nos afogou. Ela concordou, mas pediu para deixar para amanhã. Hoje a casa estava muito cansada. Quando eu ia embora, ela tocou minha mão de leve, como se passasse o dorso da colher quente de chá. Disse que aquelas palavras matinais, mostra do que você é capaz, não a deixavam em paz, como se tivesse enfiado a mão no fogo para ver se estava quente e se queimou. Quis responder, mas não achei o tom certo. Só disse que não tinha mágoa, tinha trabalho, e nós o fizemos. Ela me acompanhou até a porta. No tapete ficou uma trilha molhada dos meus sapatos, e de repente ouvi ela dizer baixinho, quase para si mesma: se não fosse essa torneira, eu nem teria percebido como fazia tempo que nada mudava na minha vida. Fiquei de costas e entendi. Isso já não era sobre hidráulica. O amanhecer chegou mais suave que o anterior. Na janela da sogra já não tremia a sombra da água, e até a gerânio parecia mais viva. Cheguei com válvulas novas, fita isolante e pasta. Ela me recebeu sem a vivacidade de costume, quieta, como se escutasse a si mesma. Tomamos café da manhã, mingau, chá com limão, fatia de pão com manteiga. Ela perguntou se ontem tinha sido difícil para mim. Respondi com sinceridade: não foi fácil. A água é sempre complicada, assim como sentimentos, que são mais difíceis de segurar do que de soltar. Fui ao corredor, ao registro. Trabalho ingrato. Escuro, empoeirado, tubos centenários. Mas eu gosto dessas tarefas. Elas nos fazem sair para a luz diferentes. Ela ficou ao lado segurando a lanterna. Fiz tudo sem pressa. Quando a nova válvula encaixou na rosca como se fosse moldada, senti aquela alegria especial que só conhecem quem faz trabalho, que só se nota pela ausência de problema. Ela perguntou o que era mais importante, habilidade ou paciência. Disse que paciência é a maior habilidade de todas. Quando terminei, voltamos à cozinha. Ela trouxe uma caixa do depósito. Disse que ali estavam coisas do marido que ela nunca teve coragem de mexer. Dentro havia miudezas: foto, caderneta, relógio de pulseira de couro, canivete quebrado, nível antigo. Peguei o nível e encostei na nossa mesa bamba. A bolha mostrou que o problema era numa perna só. Coloquei uma calça fina, ajustei a altura. A mesa parou de balançar. Olhamos um para o outro. Ela disse que o marido também fazia assim, sem alarde, para a casa ficar reta. E de repente lágrimas silenciosas apareceram nos olhos dela, aquelas que ficam dentro e deixam a voz mais macia. Depois vi outra coisa na caixa, folha amarelada com partitura e assinatura Coro da Casa da Cultura, ensaio para o 8 de março. Ela se envergonhou e disse que antigamente cantava no coro, mas largou. Não tinha tempo, e a voz já não era a mesma. Propus devolver pelo menos um pedaço daquela alegria. Ela recusou com gesto. Então eu disse que queria mostrar de verdade do que era capaz, e comecei uma tarefa sem porca nem mangueira. Liguei para um conhecido da Casa da Cultura. Antigamente fazíamos eventos beneficentes juntos. Perguntei se dava para organizar um encontro discreto dos ex-cantores do coro. Não show, só ensaio, para lembrar as músicas. Ele se animou, disse que metade ainda estava por aí, a outra metade cuidando de netos, mas se chamasse, vinham. Pedi sigilo por enquanto, só preparar a sala, chaleira e uns termos. Ele prometeu. Ao voltar, parei diante do relógio da cozinha. Fazia tempo que não funcionava, pendurado como quadro. Tirei, desmontei, limpei a poeira, acertei os ponteiros, dei corda. Ele começou a andar. Minha sogra viu. Sorriu como quem ouve melodia conhecida. Depois de longo silêncio, para consolidar o sucesso, mudei um pouco os móveis, para caber mais gente à mesa de jantar.
Ela não reclamou, só olhava pela janela e tocava cada vez mais aquele chale verde sobre a mesa. Ao entardecer, eu disse que amanhã a convidava para sair comigo, por um assunto. Ela quis saber onde, mas respondi evasivo. Finalmente vou mostrar do que sou capaz. De verdade. Ela corou levemente e pediu baixinho para não brincar, que o coração dela já era frágil o suficiente. Entendi que não falava de saúde. Sentei em frente, pus as mãos na mesa e, olhando para as palmas dela, falei palavras simples, sem promessas nem juras. Disse que somos família, que proximidade tem muitos tipos, que o fogo de ontem não precisa queimar a casa, pode apenas aquecer a chaleira. Se nós dois ficamos mais aquecidos, isso não é motivo para acender fogueira. Ela ficou imóvel, depois respirou aliviada, e disse que era exatamente assim que queria. Quente, mas não ardente. No dia seguinte, na Casa da Cultura, vi os ombros dela subirem quando ouviu as primeiras vozes. Conhecidos antigos, abraços quentes, músicas com mais memória do que notas. Primeiro ficou de lado, depois alguém pediu para ela entrar na fileira do meio, como antes. Ela entrou, olhou para mim como quem pergunta: "Posso?" Eu assenti. E ouvi a voz dela, hesitante no começo, depois firme, seguir os outros. No refrão, ela sorriu largo, como no dia em que Lena nasceu. Depois do ensaio, tomamos chá. As amigas riam, olhavam para mim e diziam que ela tinha sorte com o genro. Uma sussurrou baixinho que nem todo homem entende que mulher precisa não só de conserto, mas também de devolução. Em casa pendurei na parede uma moldurinha pequena. Dentro, foto do couro de 40 anos atrás. A cozinha pareceu mais clara, mesmo sem trocar lâmpada. Minha sogra disse que agora a respiração da casa era outra, e acrescentou, rindo entre lágrimas, que se arrependia daquela frase impetuosa, porque eu mostrei demais. Devolvi algo de que ela havia aberto mão há muito tempo. Arrependeu-se de ter pedido, disse suavemente. Não no sentido de lamentar, mas de que era íntimo demais, como enfiar as mãos em massa de pão fermentando. Quente, pegajoso, vivo. À noite, Lena ligou. Atrasaria um dia. Senti dentro de mim uma ideia pesada se desenrolar devagar. Não ferir o coração dela, não fazer nada que depois precisasse ser escondido. Eu e Galina Petrovna sentamos na cozinha e escutamos o relógio grande contar segundos em paz. Ela perguntou se eu tinha medo de gente. Respondi que tinha medo de outra coisa, silêncio injustificado entre nós. Ela concordou, depois pediu para ligar o rádio. Estava passando um concerto noturno. Escutamos velhas valsas e, pela primeira vez em muito tempo, notei como o olhar dela passeava suave pela sala, como se tivesse escolhido um caminho estreito e andasse descalça por ele. Quando fui embora, ela disse que ficaria tranquila se amanhã de manhã recolocássemos tudo no lugar. O que havíamos mudado. Entendi. Não era sobre móveis, era sobre limites. Assenti. Ela me levou até a porta e no corredor, segurando minha mão por um segundo, disse que confiava em mim e acrescentou: que a casa fique reta. Prometi. Amanhã recomeçou com café e passos leves na cozinha. Agora os sons eram amigáveis. A chaleira não assobiava irritada, parecia ronronar. A torneira não chiava, sussurrava. O relógio ticava como boa conversa sem pressa. Eu e Galina Petrovna devolvemos tudo com cuidado. Mesa, cadeiras, o chale verde. Até rimos de passagem. Eu disse que a casa agora parecia música ensaiada, onde cada voz sabe quando entrar. Durante o dia, Lena voltou. Fui buscá-la na estação. Estava cansada, mas sorria. No caminho, contei do concerto, sem muitos detalhes. Falei da inundação, torneira nova, válvula, mesa. Do coro também contei. E na voz de Lena apareceu aquele quente e calmo que significa não ciúme, mas alegria pelo outro. Disse que fazia tempo pedia para a mãe voltar a cantar e me agradeceu pela insistência. Senti alívio, como depois de parafuso difícil que finalmente cede. Lena abraçou a mãe, forte, como o galho abraça folhas antes do vento. Falaram das músicas, de quem veio, de quem envelheceu, de quem não envelhece. Olhei para elas e entendi que nossa casa realmente sabe escutar. Às vezes só precisava de uma torneira nova para a melodia fluir reta. À noite, nós três tomamos chá. Lena foi telefonar para colegas, e minha sogra disse baixinho que provavelmente exagerou na frase: "Mostra do que você é capaz." Disse que esperava ver a habilidade, mas viu também persistência e cuidado, e que isso a assustou, como se o pedido tivesse arrancado uma raiz inteira, não apenas uma erva daninha. Respondi que todo pedido é sempre risco. Você pede uma ajudinha pequena e recebe mudança. Ela sorriu e disse que agora seria mais cuidadosa. Entendi de outro jeito.
cuidadosa, mete-me mais atenta ao que está vivo. Antes de dormir, levei para o corredor o saco com vedações velhas e ferro velho. Galina Petrovna me parou na porta. Disse que queria me dar aquele nível da caixa do marido, que eu saberia usá-lo melhor do que ficar parado. Hesitei. Ela insistiu. Peguei. Havia ali um gesto silencioso. Ela me confiou não só a ferramenta, mas a linha pela qual mediu a casa durante anos. Fiz uma reverência, não como se faz para teatro, mas para a vida. À noite demorei a dormir. Escutava Lena respirando no quarto e pensava que proximidade sempre é questão de distância. Perto demais, quente, longe demais, frio. E nós encontramos o meio termo, uma linha morna entre nós onde se pode pisar. Talvez tenha sido para isso que aconteceu a inundação. Talvez o mostra da sogra não fosse desafio, mas grito de socorro que ela mesma não reconheceu. De manhã, nós três tomamos café. Uma faixa de sol cedo entrou pela janela e Galina Petrovna, como antes, colocou mais uma xícara na mesa, como se esperasse alguém. E, de fato, 1 hora depois, chegou a amiga do coro, trouxe partituras antigas com anotações a lápis na margem. Respirar mais baixo, com amor. Abrimos as folhas na mesa. Minha sogra contou compassos com a ponta dos dedos, pronunciou baixinho a primeira palavra da música e parou. Sorriu com aquele calor especial que não se escreve em partitura. O dia correu reto. Eu preguei uma ripa na varanda. Lena regou a gerânio assobiando, remendou o avental. Depois fomos juntos ao mercado comprar biscoito seco para o chá, maçãs, alguns parafusos, para ter. As pessoas nos cumprimentavam como se fôssemos sempre assim, nós três. E me pareceu que seria assim dali em diante. Casa que sabe escutar, torneira que não pinga, relógio que anda, música que volta devagarinho como maré.